de Lucas 19, do versículo 3 ao 4, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira para ver, porque havia de passar por ali. Amém? Aleluia. Você pode fechar a tua Bíblia e também os olhos também. Amém, Jesus. Vamos pedir ao Senhor que abençoe o tempo desta noite. Soberano Deus eterno. Neste momento, Deus, eu me coloco diante da tua presença. Deus, eu te peço que o Senhor diminua eu e que venha prevalecer o teu Espírito Santo. Deus, que as palavras que vão ser procedidas dos meus lábios para a tua igreja venham ser palavras inspiradas pelo teu Espírito Santo. Deus, prepara o coração da tua igreja, prepara a terra de cada coração que está presente aqui nesta noite. Deus, que o sobrenatural do Senhor venha acontecer nesta noite. Pai querido, que a tua igreja possa receber a tua palavra de maneira que ela jamais venha a esquecer. Deus, que esta palavra que vai ser pregada nesta noite possa ficar impregnada na mente de cada um que está aqui e selada no coração de cada um dos irmãos. Deus, aleluia, e que nós possamos viver esta palavra. Aleluia, eu te louvo e te engrandeço ao teu santo nome. Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo, e fale conosco através da palavra. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, pode tomar o seu lugar. Aleluia. Tomar o seu assento. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que havia um publicano chamado Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos chefes dos cobradores de impostos, dos publicanos. Aleluia. Ou seja, quando eu falo Jericó, o Espírito Santo de Deus me traz à memória Jericó, Jericó, Jericó. Quando eu falo Jericó, o Espírito Santo de Deus me traz à memória Jericó, uma terra que emana leite e mel. Jericó, uma terra que quando Moisés conduziu o povo de Deus do Egito para o deserto, o Senhor, que Moisés escolheu Josué e Calebe para espiar a terra, que Josué e Calebe subiu as montanhas, espiou a terra, viu que a terra manava leite e mel. Esta terra era Jericó, a terra que Deus dera para o povo dele possuir por herança, uma terra que emana leite e mel. E foi nesta terra que Jesus ia passando no caminho. E a palavra de Deus nos diz que Zaqueu era um homem muito rico, chefe dos cobradores de imposto. Ou seja, chefe do departamento de imposto, ou talvez de um distrito de cobrança. A Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem muito rico, muitíssimo rico. E no versículo 3 diz que Zaqueu ele almejava no teu coração de conhecer Jesus. Jesus naquela época era o popstar daquela época. Jesus, porque por onde ele passava, ele já tinha realizado um milagre, e Jesus já estava conhecido, e por onde Jesus passava, o povo rodeava.
rodeava Jesus. E Zaqueu tinha um desejo no seu coração de conhecer o Senhor Jesus. Mas quando Jesus ia pelo caminho, e Zaqueu, observando aquela multidão, ele pensou na sua mente: creio eu, como eu vou poder ver o Mestre? Eu sou um homem de baixa estatura, no meio dessa multidão, não vou conseguir ver ele, e ele vai passar por aqui. A palavra de Deus nos diz que Zaqueu saiu em carreira, em desespero, e subiu naquela árvore, naquela figueira. E a palavra de Deus nos diz, do versículo 19, 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequena a sua estatura, e correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. A palavra de Deus diz que Zaqueu subiu na figueira brava. E se esta figueira era brava, querido, isso quer dizer que não é fácil de subir. Quer dizer que a figueira tinha algo que poderia prejudicar Zaqueu. Espinhos, alguma noja, ou a folha dela queimava, porque era uma figueira brava. Imagina uma planta brava. A rosa tem a sua beleza, a sua formosura. Mas se você chegar com uma certa violência para colher uma rosa, o que vai acontecer? Os espinhos vão te curar. Zaqueu não olhou se aquela figueira era brava, se ela era mansa, se ela era alta, se ela era difícil de subir. Zaqueu, quando ele viu que Jesus ia pelo caminho, ele saiu disparado e subiu naquela figueira. Subiu naquela figueira com toda a força do teu braço, com toda a força, com todo o ânimo que ele tinha, porque ele sabia que o único lugar que ele poderia ver Jesus passar era dali de cima daquela figueira. Aleluia! E nesta noite, você está aqui nesta noite. Eu não sei qual é o preço que você pagou para estar aqui. Maravilhoso! Sabe, querido, esta palavra não é para massagear o seu ego. Esta palavra é para massagear, é para te fortalecer espiritualmente. O preço que você pagou para estar aqui nesta noite, abrindo mão do conforto da tua casa, abrindo mão do convívio da tua família, foi um preço, não talvez comparado ao de Zaqueu, mas o Senhor está contemplando o teu esforço, e por isso você está aqui nesta noite, e você pode aplaudir e exaltar ao único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui, querido, Ele está, e Ele está contemplando o teu esforço. Para muitos o teu esforço é quase nada, mas para Deus o teu esforço vale muito, querido. Para Deus o teu esforço vale muito. Aleluia. E no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, aleluia! Deus maravilhoso! Aleluia! Aleluia! O reino do céu é tomado por esforço, por violência. Zaqueu demonstrou para Jesus que ele desejava, ele almejava ver. E por isso ele subiu naquela árvore. E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus para si. Ele conseguiu. Querido, o que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus para nós? O que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus para nós? Zaqueu conseguiu chamar a atenção do Mestre. Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Zaqueu mostrou todo o esforço que ele tinha. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Oh, aleluia! Aleluia! O mundo espiritual eu trago aqui na minha mente. Jesus falando: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu, e a palavra de Deus nos diz que ele recebeu Jesus com muita alegria. Oh, glória! Com muita alegria, sabe por que ele recebeu Jesus com muita alegria? Porque ele sabia
que Jesus já realizava milagres naquela época. Ele sabia que Jesus tinha realizado milagres. Ele sabia que Jesus, aonde Jesus passava, os mortos ressuscitavam. Ele sabia que onde Jesus passava, os cegos enxergavam. Ele sabia que onde Jesus passava, os surdos ouviam. Ele sabia que onde Jesus passava, o coxo sapateava, o morto ressuscitava. Aonde Jesus passava, e nesta noite Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando no teu lar. Aonde Jesus passa a alegria, aonde Jesus passa a renovo, aonde Jesus passa a comunhão, aonde Jesus passa a prosperidade. E Jesus nesta noite está entrando na tua casa. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua casa, e Ele vai levar para tua casa alegria, Ele vai levar para tua casa paz. Aquele filho que está te dando dor de cabeça, Ele vai reconciliar. Aquela filha que está te dando trabalho, o teu marido que está te dando trabalho, saiba que o Senhor Ele está entrando e Ele vai moldar, Ele vai restaurar, Ele vai restaurar, porque Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de imposto, chefe dos cobradores de imposto. Zaqueu, nada para ele lhe faltava. Eu trago a minha memória nos dias de hoje. Zaqueu, um homem rico, uma casa lá na Raja Gavalho, então uma casa lá na Pampulha, uma Ferrari na garagem, piscina, vida financeira estruturada, tudo que ele queria ele tinha. Se ele quisesse comer um caviar, ele comia. Se ele quisesse comer a comida mais chique que existia, ele poderia comer, porque ele era um homem muito rico. Mas dentro do coração de Zaqueu existia um grande vazio, que a riqueza que ele tinha não poderia preencher. Dentro do coração de Zaqueu havia uma tristeza muito grande, um grande vazio. Zaqueu olhava para o teu patrimônio, Zaqueu olhava para a tua riqueza, mas aquilo não preenchia o vazio que estava dentro de Zaqueu. Papai. Mas ele sabia que tinha esperança. Aleluia. Ele sabia que a esperança dele estava no caminho. Ele sabia que a esperança dele estava a caminho. Jesus estava a caminho. Jesus estava a caminho. E ele sabia que Jesus era o único que poderia encher o vazio. Ele sabia que Jesus era o único que poderia transformar o vazio da tua alma. Olha, querido, não sei qual é a luta que você está passando, qual é a tribulação, qual é a angústia, qual é o obstáculo que o inimigo tem colocado na sua vida. Saiba que Jesus, Ele vai preencher o espaço. O espaço, aquele espaço que está ocupado com alguma coisa que está te entristecendo. Saiba que Jesus, Ele vai preencher o espaço do teu coração. Jesus vai renovar a tua vida. Jesus vai preencher. Jesus vai preencher. E quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na casa, sai a tristeza. E quando Jesus entra na casa, entra a alegria. E quando Jesus entra na casa, sai a enfermidade. E quando Jesus entra na casa, entra a cura. Quando Jesus entra na casa, sai a contenda, sai a fofoca e entra a paz. Quando Jesus entra na casa, entra a paz, entra a comunhão, entra gozo. Se o diabo estiver te tentado, quando Jesus entrar na sua casa, o diabo ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair, porque o Senhor ele veio para pisar na cabeça do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de maravilha, aleluia.
Glória a Deus. E no versículo 6, Aleluia. apressando-se, desceu conjunto. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar com um homem pecador. A multidão não compreendia, querido. A multidão não entendia, porque Jesus estava entrando em um homem pecador, em um homem que defraudava, em um homem que roubava. A multidão não entendia. A multidão não entendia. E o Espírito Santo traz a minha memória que Jesus, ele sabe a casa que ele entra. E quando ele entra na sua casa, ele não quer saber o que os outros vão pensar. Quando Jesus entra na sua casa, ele não quer saber o que os outros vão falar. Quando Jesus entra, ele não quer saber o que o diabo vai levantar. Porque quando ele entra na tua vida, ele entra para operar, ele entra para renovar. Aleluia! Glória a Deus! E ele está aqui nesta noite, e ele está preparado para entrar em nossas casas, em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus nos relata que, levantando-se Zaqueu, diz ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais ele ia devolver. No tempo de Abraão, um ladrão, quando ele roubava uma ovelha e era descoberto que ele era um ladrão de ovelha, ele tinha que pagar 4 ovelhas. Um ladrão, quando ele roubava um boi, ele tinha que pagar 4 bois. E Zaqueu reconheceu o erro e falou: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. E a metade do meu patrimônio, a metade do meu bem, a metade do meu patrimônio, a metade do que eu tenho, eu vou doar para os pobres. Eu vou doar para os necessitados. Eu vou doar. Porque Zaqueu sabia que Jesus, o propósito que Jesus estava ali era para salvar, é para edificar. E se Zaqueu queria salvação, ele tinha que abrir mão daquilo que ele mais apegava o teu coração, que era riqueza, mas não trazia felicidade para Zaqueu. Irmãos, você pode ter um carro novo, pode. Você pode ter uma casa boa, Deus tem uma casa boa para você. Você pode ter uma família abençoada, filhos abençoados, Deus tem para você. Você pode ter o melhor dessa terra, como diz Isaías 19. Portanto, comereis o melhor dessa terra. Mas nunca perca Jesus do foco. Nunca tire Jesus do foco. Com Cristo no foco, no alvo, você vai alcançar tudo aquilo que você deseja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo tem que estar na direção, querido. Santo é o teu nome. Aleluia. E no versículo 9 disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação a esta casa. Aleluia. Pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Aleluia. Jesus veio para buscar aquele que havia perdido, querido. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E nesta noite Ele está aqui, pronto para buscar e salvar aquilo que está perdido. Aleluia. E nesta noite Ele quer te salvar, porque a palavra de Deus diz no livro de Salmo, versículo 1, que diz desta forma:
bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de noite e de dia, pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e no qual determinado tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não caem. Aleluia. E tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará, querido. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Você não está andando segundo o conselho do ímpio. Nós estamos numa época agora que o diabo tem tragado. O diabo tem tragado muitos jovens. O diabo tem levado muitos jovens, muitas mulheres e homens para o caminho da perdição. Esse é o tempo do carnaval. Jesus. O próprio nome já diz tudo: carnaval. O prazer da carne. Jesus. Carne, prazer da carne. Val, de vaidade. Carne misturada com vaidade, com pecado. Meu Deus. Deus não agrada. Deus não agrada, querido. Deus não agrada. E por isso você está aqui nesta noite, porque você não anda segundo o conselho dos ímpios, e você não detém no caminho dos pecadores, você não assenta na roda dos escarnecedores. Se você assentasse na roda dos escarnecedores, você não estava aqui. E o Senhor te escolheu para fazer diferença neste bairro, no Veneza, aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será, como diz a palavra de Deus. Você é uma atalaia viva de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, bênção ali será. Aonde você abrir a boca, vidas vão se converter na presença do Senhor. Saiba, querido, que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para ser um ganhador, para ser um pescador, mas um pescador de homem. Pescador de homem. Assim como Pedro estava ali na beira do rio, tinha jogado as suas redes a noite toda e não conseguiu pegar nada. E a palavra de Deus nos diz que pela manhã, Jesus indo a caminho, ele pôde contemplar com os teus olhos Pedro lavando a rede, sem pegar nenhum peixinho sequer. Jesus falou: Pedro, meu Deus, preciso do teu barco. Eu preciso do teu barco. E Pedro olhou: mas para que, Senhor? Eu preciso do teu barco. Jesus queria fazer algo com o barco de Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, entre no barco e vamos pescar. E Pedro entrou no barco, pensando: poxa vida, mas eu passei a noite toda e não consegui pegar nenhum peixe. Chegou o Senhor aí, Jesus aí, quer pescar no meio do dia, sendo que à noite é os melhores peixes. E os maiores peixes que ficam mais fácil de pescar é durante a noite. E Jesus chama o camarada para pescar durante o dia. Ele falou: esse camarada aí é meio doido, mas ele já sabia da fama de Jesus. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia! Oh, glória! Sobre a tua palavra. A Bíblia diz que Pedro não andou muito longe com o barco, não navegou muito longe. E logo ali Jesus falou: Pedro, lance as redes. E creio eu que Pedro até mesmo meio desanimado, né? Porque eu que sou pescador, eu já pesquei muito, eu sei como é que é. Na beiradinha pega os peixinhos pequenininhos. E Jesus não levou ele muito longe não, estava na beiradinha ali. Né, Zé? Quando nós pescava lá naquele corguinho lá perto de casa, pegava as lambarizinhas. É verdade. Saindo fora um pouco do contexto da história, irmão. Então, uma vez estava eu, meu irmão Osés, o outro meu irmão Ezequias, que Deus já levou, pescando. Nós estamos pescando lá e tal. Deus. Aí o meu peixe beliscou o anzol dele lá, o que ele fez? Ele, no que foi fisgar o peixe, com o anzol dele, fisgou, foi minha mão aqui, irmão. Foi verdade. Meu Deus. Fisgou meu dedo, aí ele saiu puxando: ei, irmão, você não pescou, foi eu aqui e tal. Aí lá vai minha mãe levar para o hospital. É verdade. Aí, como diz na palavra, esse sim é o verdadeiro pescador de homens.
Esse sim. Meu irmão que é um pescador de onda, esse que morreu. Só para descontrair um pouco, amém? Amém, Jesus. Aleluia. Mas Pedro lançou a rede sobre a palavra do Senhor. Aleluia. E Pedro lançou a rede. Vou lançar a rede aqui, mas à toa. Mas a Bíblia diz que de repente, quando a rede começou a descer, e Pedro começou a sentir batendo, tum, que é isso? Tum, essa rede está agarrada em alguma pedra, tum, tem alguma coisa, tum, os peixes batendo, e Pedro apavorou. E Pedro, quando Pedro viu que a rede pesou de uma tal maneira que ele não dava conta de puxar, ele gritou: João, Felipe, venha, me ajude. E a palavra de Deus nos diz que eles pegaram uma rede, eles pescaram tanto peixe, mas tanto peixes, que o barco saíram a pique. Nesta noite, querido, eu não sei qual é a decepção que você passou, mas saiba de uma coisa, que a tua bênção vai chegar, e você vai sair como Pedro, bradando de alegria. Pedro saiu com o barco a pique, aleluia. Pedro já tinha resolvido o seu problema, a sua situação. Ele poderia muito bem falar: Senhor Jesus, obrigado e tal. Mas Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Aleluia. Pedro, de hoje em diante você será pescador de homens. A palavra de Deus nos diz que Pedro só abriu mão da rede dos barcos e saiu. Aleluia. E saiu. Foi seguir o mestre. Aleluia. Foi saber o mestre. Ele deve ter pensado assim: esse negócio, pescar homem deve ser muito bom não, mas é o mestre, né? E ele seguiu Jesus. E Pedro, por onde ele passou, a palavra de Deus nos relata que a sombra dele curava. Aleluia. Pedro chegou na porta do templo, tinha um coxo, ele falou: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o coxo levantou e andou. Aleluia. Glória a Deus. E a mesma autoridade que Jesus derramou sobre a vida de Pedro, o Senhor derrama sobre a vida da igreja nesta noite. Amém, Jesus. Assim como o Senhor mudou a vida de Pedro, mudou a vida de Zaqueu, mudou a vida também de um certo camarada chamado Nicodemos. A Bíblia diz que havia um certo fariseu, príncipe dos judeus. No livro de João 3, versículo 1 em diante, diz que Nicodemos questionou Jesus. Ele questionou Jesus acerca dos sinais, porque ele sabia que Deus era com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no livro de João, no livro de João 3, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, Bendito aleluia. é o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Santo, aleluia. santo. É o nome do Senhor, ó Deus. Glória a Deus, Nós te aleluia. adoramos, ó Deus. Aleluia. Eu vou entrar na palavra para os irmãos terem o melhor entendimento da palavra que diz João 3, primeiro em diante. Que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus